Mais uma terça-feira e o Freecast tá no ar. Como sempre, sem furar o minha sequer. Quem fala com vocês é o Melo e vocês me acham lá no @Guilherme Melo _ no Instagram. Hoje é dia de tocar na ferida. Dia de reclamar dessa cultura de chadismo da internet. Mas antes, deixa eu chamar aqui o nosso macho alfa, homem másculo e barbado. Ah, ele não tá aqui. Então vamos de @Vince em café. As pessoas passam muito tempo criticando a loucura dos outros, enquanto elas vão nutrindo a própria loucura. Tá inesperado esse podcast hoje, hein? Tá demais, tá bom demais. E também o homem que só de pegar um trem no RJ já mostra mais coragem que os móveis do Discord. @Lulubinho. Eu sou o Lubinho e odeio gente que acha que faz coisas fodas e quer ensinar os outros. Boa. Bem, a bancada do ódio tá formada. E antes de começar, não se esqueçam de nos seguir lá no @InstaFreecast pra reclamar do que a gente vai falar. E também de nos seguir no @TikTokFreecast pra ver a gente passar vergonha e ir lá criticar nossa forma física nos comentários. Porque senão, vocês terão 83 anos de azar e pesadelos com o FrituraCast nu. Pois bem, meus amigos. Porque todo perfil de homem inseguro traz fotinho de homens loucos como seus ídolos. Ah, cara, identificação, né? Tipo, acho que é isso, não tem o que falar, né? Vocês acham que é diferente disso? Sobe os créditos. Fechou, tá entregue, né? Acabou o episódio. O Freecast está no ar e já não está mais. Nos vemos semana que vem. Forte abraço. Bota louco. Mas realmente, né? Eu acho que a única forma de descrever isso é a identificação que esses animais têm com essas figuras. E veja bem, não é nem que seja uma identificação com o personagem em si, mas sim com o que ele acha que o personagem representa, o que é muito pior. Eles não conseguem entender a crítica. Tipo, por exemplo, eu ainda não assisti, no momento dessa gravação, eu ainda não assisti o filme da Barbie, tá? Mas eu já sei mais ou menos do que se trata o filme, qual a ideia do filme, até por quem está dirigindo o filme, né? Que a Greta, ela tem um histórico de filmes de combate aí ao aquecimento global e... Tá sempre se amarrando numa árvore. Não, esse é o Capitão Planeta, mas a gente grava sobre ele. Não é a Greta, cara. Greta Thunberg, não é essa? Não, essa eu esqueci o sobrenome dela. Mas... Então eu já meio que sei do que se trata o filme, já vi alguns comentários. E só pelo ódio, né, dessa galera nos memes e tal, tu já percebe do que trata o filme. Porque os caras estão extremamente ofendidos. E daí os caras estão querendo assistir o filme pra promover a figura do Ken, pro Ken ser mais importante, mais visto do que a Barbie. Cara, pior que o Ken nunca foi nada sem a Barbie, né, cara? O Ken só existe por causa da Barbie, né, cara? Senão ele nem existiria, então não faz sentido nenhum, né? Dentro do lore da Barbie ali, literalmente o Ken só serve para ser o interesse amoroso da Barbie. Ele não tem nenhuma história. Na verdade, é o contrário, né? A Barbie é o interesse amoroso do Ken. Isso. E o Ken fica correndo atrás da Barbie. Ele não faz nada da vida, né? Então, eu não vi o filme, eu não sei do que se trata e tudo mais direitinho, mas eu imagino mais ou menos o lore da historinha, porque os caras estão se doendo, né? Os caras estão se doendo muito por causa disso. Uhum. Nossa, fizeram um filme para nos atacar. Porra, vocês não entenderam o rolê, então, aparentemente, né? Vocês estão se comportando exatamente como objeto de crítica. Assim como é o caso do famosíssimo e inesquecível do Clube da Luta lá, cujo nome do personagem eu esqueci. O inesquecível que eu esqueci. O Tyler Durden. Isso. Do personagem lá do Brad Pitt. Os caras não entenderam a crítica do rolê, entendeu? E transformaram o cara em um ícone, não sei lá. Porra.
É mais ou menos o que acontece com Tropa de Elite, né, cara? A galera se amarra e acha que aquilo ali não é uma crítica ao sistema, né? Que acontece aqui no Rio de Janeiro, que foi exportado pra São Paulo agora, né? E aí, a galera não entende que ele é uma crítica ao como tudo é elevado e tal, e como é um enxuga-gelo do caramba, não. O pessoal fica atento à ação, né? Caraca, olha como é que eles são heróis. Não tem heroísmo nenhum ali, né, cara? Enfim. Sim, mas é aquele negócio ali que eu falei do cara se atentar ao que ele acha que viu ali, entende? O filme do Tropa de Elite, como um bom exemplo que tu colocou, ele é bem complexo. E evidentemente tu não pega de cara assim, a crítica social foda. Demora um pouco pra tu pegar... Não, mas pera um pouquinho, isso daqui não tá meio errado, entendeu? Demora um pouco pra gente começar a pensar nisso. Só que a gente tá acostumado com filme de ação. E como a gente tá acostumado, a gente... né? Os nego velho aqui sentam pra cima. Como a gente tá acostumado com filme de ação, aí a gente vai olhar o Capitão Nascimento imitando o Chuck Norris, o Van Damme e o Schwarzenegger, aí a gente vai dizer, que ia foder. Tem o Colecionadores de Streamings lá, número 19, que a gente fala sobre só esses filmes de brucutu e a machonaria. Vai lá que tá maravilhoso. Tá bom demais esse episódio, inclusive. E é esse que é o ponto, entende? Eu acho que tudo se trata da superficialidade da coisa, sabe? É tipo assim, vamos tratar tudo como superficial. E aí, tanto é que virou um meme tosco aquele cara lá do Campari, né, meu? Eu quero tomar uma breja, mina vem... Não, quero tomar meu Campari, a mina vem... Vamos tomar uma breja. Aí eu digo, não, mano, tô tomando meu Campari. Isso daí é a primeira coisa que a mina vai te controlar, mano. Né, para um pouquinho, vai te controlar o cacete. Primeiro, cara, se fosse pra controlar, melhor, não preciso pensar, olha que maravilha. Os Red Pill vão falar, olha ele, ó. Olha aí. Como é que é o Beta? Olha o Beta aí. Eu já tô até de vermelho em homenagem a eles. E o pior, cara, é que, por exemplo, como ele já virou um símbolo dessa galera, e tudo hoje é em torno do clique, né? Você não tem uma notícia relevante, então ele já chama a notícia. Por exemplo, a Folha de São Paulo outro dia divulgou uma fala dele sobre o filme da Barbie. Basicamente, ele já falou sobre isso. Falou que, enfim, quem vê filme da Barbie é idiota. Basicamente é isso. E aí ele tá dando... Cara, ele é pito de cachorro, sabe como que é? A galera que é interessada, que tá concordando comigo, vai me conhecer. De repente é uma pessoa que não conhecia ele e fala, ih, concordo com esse cara. Daqui a pouco ele aparece na tua timeline lá no Instagram e tu fica, caralho, olha o cara lá que não gosta de filme da Barbie, que eu já gostei dele. E aí, vou seguir ele, que ele tá te vendendo um cursinho de como conquistar a mulher e, enfim... tome seu Campari e não caia na breja. Algum curso assim. E assim, o foda dessa situação, o pior de tudo, é pra marca. Porque é o seguinte, a marca é uma marca global e tudo mais, tipo, tá em todo lugar. E aí no Brasil, tu tá associado a esse verme, entendeu? Daí é foda. Pra trabalhar a marca, imagina, deve tá uma bosta isso, entendeu? Mas... tipo, o controle de danos ali deve estar um troço absurdo. Mas assim, ó, o que esse cara conseguiu fazer? Porque se tu parar pra pensar, já fizeram vários vídeos, assim, tipo, sobre ele naquela época, né? Que mostrava a hipocrisia dele. Ele falava, não, mulher com filho, mulher com tudo. E tudo que ele falava era literalmente a pessoa que ele tava perseguindo lá num desses reality show aí de casamento aí e tal. Que ele tomou um toco, entendeu? Então, tipo, ele literalmente participou do troço, tomou um fora lá da mina, e fora nem bonitaço. Foi notado no reality lá, praticamente. E aí ele começa a divulgar ódio contra o perfil daquela mina, porque ele se sentiu ofendido com o não, tá ligado? Tipo, cara, a gente fez um episódio lá sobre os problemas da escola, sobre os traumas da escola, alguma coisa do gênero, que tem 2 que são parecidos no mês passado, e... A gente fala sobre as pessoas se tornarem mimadas a ponto de não conseguirem sofrer, a ponto de não conseguirem falhar, terem medo de falhar, não sei o que lá. Sendo que isso é uma das coisas que a gente mais fala na nossa vida, entendeu? E aí tu pega, tipo, esse cara aí, por exemplo, ele tomou um não de uma mulher que ele queria. Aí a partir desse momento ele começou a odiar todas as mulheres que têm um perfil igual aquele. Cara, daqui a pouco o machão aí, ele vai estar odiando todas as mulheres e vai ter que se contentar com o homem. É o que vai sobrar pra ele, né, aparentemente. É porque ainda tem muita mulher que gosta de homem, né, cara? A sorte é essa. mas azar, cara... no caso delas.
Mas assim, é uma parada que tu falou aí de frustração, né, cara? Tu não sabe lidar com frustração. Até porque a gente... Tem muito desse pessoal aí que meio que acha que só por ser homem ele tem direito a tudo que ele merece, assim. Que ele acha que merece, né? Pô, eu sou homem, eu gosto de eu mereço uma mulher bonita, eu mereço ser rico, eu mereço ter uma casa boa, porque eu sou homem e pronto. Não preciso batalhar por nada, não preciso ficar frustrado com nada, não posso levar fora. Pô, cara, isso não existe, entendeu? A vida é só vitórias. Pô, muito pelo contrário, né, cara? Se a vida fosse assim, eu tava vivendo completamente errado. Não, exatamente, tu escolheu internacional pra torcer, né? Já começa aí. Eu Inter, tu Botafogo. Não, eu Inter, tu Botafogo? Cara, eu só dei sorte agora. E a gente vive num pânico assim que a qualquer momento isso pode acabar esse sonho, né? Então, eu sei bem como é que é. Então. Tem até o verbo, né? O botafoguear, né? O Inter já botafogueou várias vezes. Então, tipo... E a gente tá... Mas a gente sabe que a vida é só derrota, pô. Que a vida é difícil pra caramba. E você não sabe lidar com essa frustração, é porque você simplesmente não viveu, né, cara? Acho que é isso, sei lá. É muito difícil de você não ser frustrado na vida, porque, cara, você sai de casa e o que você não aprende em casa a lidar, as pessoas vão te ensinar na rua da pior maneira possível. E aí? E não vai ter arrego, né? Ninguém vai te passar a mão na tua cabeça, tu vai ter que seguir tocando tua vida. Exatamente, cara. E o curioso é que essa galera idolatra muito o exército, né? Então o sonho dele é virar capacho de homem. Porque no exército, tu vai ter que respeitar a hierarquia a todo custo. E se tu desrespeitar, tu vai ir preso ou tomar um pau os dois. Então... Mas acho que tem muito... Né? Esse pessoal... Me lembra muito... Eu vi BBB, olha aqui... Trazendo o BBB aqui pra argumentação. Fazia tempo que alguém não trazia cultura pra esse podcast. Teve o BBB, se não me engano, foi o 20. Foi o 20. Que teve eu era influencer desse aí. Que tem o Arthur, lembra do Arthur? E tinha um Projota. E o Arthur ficava com a Carla Dias, que era aquela... Esse é o 21. É o 21. O 20 é o melhor de todos, o 21 é o segundo melhor. E aí... E aí você... que o Nego Di se fudeu lá? Isso. É isso aí do rebosteio geral. Um forte abraço aí pro Gilson. E aí tu via que o Arthur gostava do Projota. Ele beijava na boca da Carla Dias, ficava com ela, mas ele amava o Projota. Ele queria ficar com o Projota toda hora, assim, na festa, abraçado com ele, o tempo todo. E quando ele tava a fim de beijar na boca, ele lá falava com a Carla Dias e beijava, entendeu? Se ele desapegasse um pouco mais, e o Projota também... De repente, eles viam até melhor beijando um ou outro, entendeu? Podia ser felizes, né, quando vê. De repente, não sei também se é o gosto e tal. Mas normalmente esse pessoal gosta de homem e de mulher mais ou menos acessório, né? Isso que eu quis dizer. Como é que é eu já vi em algum lugar a expressão que o homem, ele se apaixona por homem, ou ele gosta de homem, mas pro romancezinho ali, alguma coisa assim, daí tem que ser a mulher... por uma simples questão física, sabe? Que negócio Sim. Assim. Eu acho que realmente faz sentido, mas o foda... Não, faz sentido, porque os caras normalmente eles querem impressionar os outros homens, eles não querem impressionar as mulheres, entendeu? Eu não. No geral... Tô de boaça aqui, cara. A maioria, não todos. Né? Quer nos contar alguma coisa, cara? Né? Cara, então dividir o vestiário um ambiente comigo, aberto aqui. Não fala comigo. Só discuta isso com quem dividir o vestiário comigo. Mas tem muito disso aí mesmo, cara. Tem muito disso aí mesmo. Eu nunca fui assim, né, cara? Então, nunca tive, sabe... A maioria das minhas amigas são mulheres, tenho poucos amigos homens e os poucos que eu tenho a cabeça pelo menos tranquila, né? Se for aquele cara, sabe... É que é um negócio assim que os caras parecem que eles odeiam mulher, entendeu? Não é que eles, é que eles realmente parecem que eles odeiam mulher no sentido... Pô, eles inventam regra com um troço que não precisa ter regra, que não vai ter regra. O que acontece muito no futebol, por exemplo. Tá tendo agora a Copa do Mundo Feminina. O pessoal faz questão de falar lá, mas a Copa do Mundo acabou em 2022. Tipo, só serve a Copa masculina. E não dá pra entender a pessoa que não gosta, porque se você não gosta, você não assiste, né? Você não dá moral. Não, eles fazem questão de infernizar. Eu vejo às vezes aquela Renata Silveira que é narradora.
que dá sorte pro Boa Botafogo. narradora. Boa narradora. Valeu, Renato. Tamo junto, Renato. Aí, cara, o pessoal faz questão de falar que ela narra mal, cara. Só que tem um monte de cara que narra pior que ela, assim, mil Vai se vezes. fuder. O Vilani é narrador? Vai tomar no cu. Pior, O Vilani só narra jogo do Inter, aquele arrombado. E o Ele pior, é muito pior. Ele ele é ruim e ele sempre fode o Inter. O Inter nunca ganha alguma coisa importante. Se bem que o Inter não ganha nada importante há muito tempo. Mas ele faz parte do problema. Sim, com certeza. Não gosto também dele, não. Eu acho que ele é muito fraquinho. Achei muito fraquinho. E aí o pessoal fica implicando só porque tem voz de mulher e tal. Pô, por nada, sabe como é que é? Cara, não é parada que não tá afetando nada. Eu não vi um afeta vídeo nada. hoje, inclusive. Eu acho que teve uma entrevista da Marta, um negócio assim. Que até ela tava meio emocionada e tal na entrevista. Porque ela fala o seguinte assim na entrevista. Que quando ela tava virando jogadora, né? Aprendendo a ser jogadora. Ela não tinha quem se inspirar no mundo feminino. Porque o futebol feminino tem, sei lá, 100 anos de quase de diferença do desenvolvimento do futebol masculino. Uhum. E que hoje ela ser uma referência para as meninas novas que estão chegando. Inclusive ela cita que tinha muitas repórteres na coletiva, que também é reflexo disso, sabe? Tipo, é aquela coisa de ter um modelo. E aí que eu tava falando hoje com uma amiga minha que até já passou aqui pelo programa, a Rafa, que esteve no programa do K-Pop, número 58, se eu não tô enganado. Que tem o 8, a nossa queridíssima garota, mas enfim, que deve, neste momento, estar se preparando pro jogo. Ela tá lá na Austrália, ela vai no jogo. Minha filha, tô gravando, minha filha. Tô gravando. Ema, não é meu problema. Eu quero saber se eu posso comer o lanche da sua mãe ou se vai comer. É tudo teu. Mas você vai fazer comer? Não, pode pegar. Então eu vou pedir, não? Só que você que sabe, pede e faz o que você quiser. E você me comunica. É o macho. Tá bom. É assim que um homem deve se comportar. É isso. É isso. Temos um exemplo ao vivaço aqui. Claro que eu vou cortar. Vai deixar, tá? Eu deixo. Vai deixar. Vou deixar em tua homenagem. Você viu que é assim, né? Mas então, tipo, a nossa queridíssima garota, mas enfim, que tá lá indo pro jogo lá da seleção e tudo mais. Então, tipo, essa minha amiga, a gente tava falando, né? Que até nos próprios jogos de videogame hoje tem os times femininos. E aí eu até questionei pra ela o seguinte: olha só, pensa comigo. Será que na minha época, quando eu era pequeno, se não tivesse os jogos de futebol, né, que são evidentemente tudo masculino naquela época principalmente, eu teria gostado tanto de futebol? Porque, olha só, sou colorado. Os anos 90 foram cruéis pro Colorado. Entendeu? Tipo, não tinha como ter tanto ânimo assim pra jogar futebol. Mas aí eu comecei a jogar o videogame lá, o International Superstar Soccer Deluxe. Depois teve a Copa do Mundo de 98, que eu achei sensacional, aquele movimento. E aí eu comecei a jogar jogos de Copa do Mundo e tudo mais. Começou a se nutrir um esquema meio natural de eu quero jogar futebol por causa disso, sabe? Então, vai tendo isso e vamos lá. No jogo lá, que é o EA FC 24, por exemplo, eu não sei se no equivalente lá do PES lá tem também, mas tem os times femininos. Não tem. Só tem no EA, no EA Sports. Então, Into the game. Tem os times Sports. Tem os times femininos. Eu preciso jogar com eles se eu não quiser? Não. Eu jogo só no masculino. Uhum. E aí a menininha que tá começando a jogar, que quer jogar com a Marta, que quer jogar com a Kerr lá da Austrália, sei lá, com a Putejas lá da Espanha, joga. Não tem problema nenhum. Não causa impacto nenhum. Não e os atrapalha caras nada. se doem. Sim, Esse o ponto, sabe? É que aí que tá. No caso, uma coisa é a representatividade que gostam de colocar aí, né? Outra coisa é o que a gente tá falando aqui. E o que a gente tá levantando aqui é quando isso se extrapola a um nível idiota. Porque, por exemplo, se na nossa época ali de criança o ideal de homem correto não fosse o jogador de futebol, talvez tu não fizesse as coisas que tu fez durante a vida. Talvez tu não gostasse o tanto de futebol como tu gostou durante a vida. De jogar, no caso, né? Não Sim. de assistir. Porque, por exemplo, assim, tu sabia que o jogador de futebol era cultuado, que ele era um atleta, que ele era rico, que todo mundo gostava Essa é a parte dele. que me chamou a atenção.
Não, mas exatamente esse é o ponto, entendeu? Tu tinha um aspecto de, tipo assim, não era representatividade porque era um menino, entendeu? Não, sim. Tu tinha um aspecto relacionado ao cultuar um ideal, facilita, sabe? Algo pra tu ver ser... a situação, entendeu? Tipo, facilita tu estar jogando todos os dias ali com o teu personagemzinho e gostando daquilo. Claro que poderia jogar também e gostar, o que eu me refiro sabe? tipo, motivação, entendeu? Entendi. Uma coisa é, tipo assim, que nem eu citei no programa de o CDS lá sobre heróis. Eu gostava muito mais quando o Thor tinha barriga, porque daí eu pensava assim, putz, eu tenho barriga, entendeu? Sim. Isso dá um aspecto legal para o cara. Tipo assim, tu te vê naquele personagem. Tá, mas tem muitas outras formas de se ver no personagem. O que acontecia no teu caso especificamente, quando tu via um jogador de futebol e tu quis jogar, era o ideal do ser humano ali que tu tinha. Era o ideal de masculinidade que tu tinha, entendeu? Era o ser ideal. É que nem a gente até conversa num programa que vai vir aí, que é sobre... Não vou antecipar o tema, mas a gente fala sobre como a gente se via quando a gente assistia aqueles animes de menina, que eram considerados animes de menina antigamente. E aí a gente, tipo assim, podia eu e o Melo gostar do negócio, se a gente não se conhecesse, a gente nunca ia falar disso, entendeu? Então... Porque é errado, é feio. Como assim? Tu gosta de pé bichinha, entendeu? Era assim a mentalidade que a gente tinha à época. O que era certo? Não, ser que nem o jogador de futebol lá. Tá, mas... E tinha aquela coisa também de coisas de menino, coisas de menina também, que atrapalhava pra caramba, né? Que a gente sempre assistiu Sailor Moon, tinha a Patrine, tinha um monte de heroína que a gente via, todo mundo assistia. Mas na hora de comentar, eu não vejo. Ninguém via, mas todo mundo sabia a história, como era a roupa, como funcionava. Todo mundo sabe a música do Clube das Wings, como a gente falou nesse episódio também. Exatamente. Todo mundo sabe, mas quem é que olhava? Os caras falam, não olhava, só conheço a música. Sim, mas aí que tá. Vocês percebem o quanto é superficial e infantil essa atitude do cara do Red Pill ali? Sim. Tipo assim, um cara tá emulando aquelas emoções que ele tinha quando ele era criança, quando tudo era mais seguro, quando tudo era mais fácil pra ele. Então ele chega na vida adulta, ele quer que aquilo ali seja real, entendeu? Porque ele quer que... Vamos colocar naqueles termos que eu odeio. Ele quer que a mulher sirva a ele, né? Ele quer que a mulher seja devota a ele, porque ele quer que a mãe dele volte a viver na vida dele. É exatamente isso. Eu concordo, cara, eu concordo. O problema do Red Pill é exatamente essa falta de maturidade, a superficialidade de tudo, se apegar... Saiu, inclusive, no Ódio Primal, a esse momento do lançamento, a gente tava comentando sobre isso, inclusive. Que o Red Pill veio do Matrix, né? E o que é o Red Pill? É você ver a verdade, papapá e tudo mais. Só que não se alienar na bolha, ainda mais... Então, só que esse é o primeiro filme. O segundo filme tem um arquiteto explicando pro Neo que existiram vários iguais a ele antes. E vão existir vários depois iguais a ele antes. Porque o sistema tá sabendo que ele precisa fingir que deu a verdade pra você se sentir fora dele. Só que na verdade você tá dentro do sistema brigando com quem tá aceitando o sistema também. Então é um conflito ali... que tá todo mundo dentro do mesmo sistema, que um acha que tá fora, mas não tá, o outro acha que tá dentro, tá confortável e tá tudo certo. E o arquiteto tá lá de boa, irmão. Que se um dia der um problema lá, ele acaba com tudo de uma vez e começa tudo de novo. E o sistema roda justamente por existir esses elementos. Exatamente, pô. E aí eles estão achando que descobriu a verdade. Como é que é o nome do... Eu esqueci agora. É que as diretoras lá, as irmãs Wachowski lá, elas fazem também a metáfora, era a palavra que eu queria, né? Da figura trans ali também, né? Nesse momento, porque elas também se viam disso. Elas já falaram sobre isso, inclusive. Que serve também como uma metáfora para esse tipo de coisa. Só que daí, naquela época... mas isso daí é papos que veio depois. Muitos anos depois, que daí elas comentaram algo sobre... Se elas queriam passar, tipo assim, a mudança do eu interior para o eu externo, sabe?
Aí, e daí alguém fez a associação. Então é porque vocês... Não foi uma declaração direta. Não, elas só puxaram essa ideia do eu interior pro eu externo. Não aceitem notícias. Não, sim, mas igual funciona como uma metáfora pra isso também. E se encaixa também, se parar pra pensar, porque tem uma ou as duas também as são duas. pessoas trans, né? Então tem essa fácil associação também, de certa forma. E aí os caras, eles se apropriam do negócio e foda-se, sabe? Tipo, ignorando tentando ressignificar. E aí eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco forte e talvez eu acabe me fudendo porque eu vou ter que me censurar. Mas se aproxima se aproxima da questão lá do nazismo lá, no uso da suástica, que eles se apropriaram de um símbolo que não tinha nada a ver com eles e ressignificaram aquilo de uma maneira que hoje em dia é um troço completamente... cara, se a gente for entrar nessa área aí, a gente vai ver que eles se apropriaram de muita coisa, inclusive do arianismo, que não tem nada a ver com o que eles falavam. É outro significado. Esse negócio Singer é foda, por isso que Cavaleiros do Zodíaco resolve nossa vida. Entendeu? E aí a gente fica... Se a gente for entrar hoje, atualmente é a mesma ideia, a galera pega alguns símbolos e toma pra si. Enfim, sem querer polemizar aqui no querido Freecast. Mas é isso. Se polemizar, vai viralizar. Continua. E aí, entendeu? Porque eu quero ser cancelado. Teve uma época que a galera tava usando a camisa do Brasil e tu ficava, porra, cara, estragaram a porra da camisa, entendeu? Tinha nada a ver com isso, agora tem, né? E a própria CBF mudou a maneira como ela, a identidade dela nas comunicações, utilizando o azul como uma cor primária ao invés do amarelo, justamente para se distanciar disso, né? Pelo menos nesse primeiro momento, assim. Porque esse tomou uma proporção, né? Que aparentemente eles não têm como controlar, né? E é um problema também no Barbie, né? Que, cara, o Barbie é um filme, assim, tem uma visão política lá, mas não é, não é a política que a gente vai votar daqui a 2 anos, a 1 ano, né, na verdade, que tem de prefeito já. É outra coisa, sabe? É uma crítica lá que eles querem fazer e o pessoal associa isso já à política que a gente tem aqui. O pessoal tem que descansar um pouco também, entendeu? O famoso descanso militante. Mas é o militante entre aspas, né? É o militante entre aspas, mas o militante de verdade tá na rua fazendo um monte de coisa aí, tá correndo atrás de pegar comida pra galera aí, tem galera passando fome, o pessoal tá lá na rua tentando fazer alguma coisa, e o pessoal no Twitter tá brigando por causa de nada, entendeu? Brigando por causa de bate de latte. Mas é isso até que eu ia levantar, já que levantou esse gancho de política. E, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tem os Red Pill que ficam viajando na maionese e criando um mundo imaginário onde eles são os reis e os reis da Pedra do Rei, que nem o Rei Leão lá, né? Sim. Tipo assim, existe um mundo imaginário, vamos dizer assim, num espectro político muito específico, e aí eu vou colocar um espectro político, porque daí pode ser uma variação, muito específico, onde as pessoas cultuam personagens, 2 principalmente, e elas são muito parecidas. Elas agem de maneira muito semelhante. Sim. Tipo assim, não importa o que a política indica de fato, entendeu? Tipo assim, tu pode pensar o que tu quiser politicamente. Seja mais pra um lado ou mais pro outro, pra cima ou pra baixo, não importa. A questão é, o comportamento é igual. Tu vive num mundo imaginário onde tu coloca um ídolo e esse ídolo maior, ele define a tua realidade e tudo que ele fala é verdade. E tipo assim, não. Se tu vai conversar com uma pessoa comum na rua, a pessoa nem sabe que esse mundo imaginário que tu levantou existe, entendeu? É exatamente isso, cara. A vida real não tem nada disso, entendeu? A vida real tem outros problemas que você, às vezes, não consegue nem parar pra pensar em política, infelizmente, né? E tu viu dela, né? Tu viu o resultado dela. Sim. E o problema disso tudo é que a pessoa vai falhar. O ídolo vai falhar um dia, né? Os dois já falharam. Do Robinho que eu digo. Ainda tem isso, né, cara? E, cara, quando a pessoa falha, você tem que ter a autocrítica de falar, cara, mó vacilo, hein? Deu ruim, hein? E não tem, porque é tanta idolatria que fica, não, se eu defendi tanto, botei minha cara na internet, falei tanta besteira,
que eu vou chegar agora a esse ponto de falar, não, eu tô fora agora. A partir Fiz de agora eu tô campanha fora. do Pix, depositei o Pix e tal, o cara tá lá Então. e não pagou a multa. Tipo, É muito difícil. Fui lá dar bom eu dia tô citando presidente um na porta da específico, prisão tá? toda semana. Isso, obrigado por citar o outro lado também. Porque não era pra, né, tipo... Enfim, fazer uma crítica específica a isso, mas é o comportamento, como você estava falando. Isso. O ídolo ali daquela pessoa, aquela coisa assim, faz a pessoa, inclusive, deixar de pensar por si só. E é nesse ponto que se torna perigoso, e daí que vem essas questões aí lá do século passado, né, que inspirou genocidas aí ao longo do mundo aí, né, em situações nefastas e terríveis, porque as pessoas caíram no ponto da carochinha de que tinha um ídolo salvador da pátria, e é sempre aquele mesmo discurso, e qualquer lado do espectro político que tu tiver, sempre vai ter um personagem específico que vai chamar aquele canto ali pra ele e dizer, não, eu sou o representante desse pedacinho aqui e vocês vão me seguir porque eu tô falando a verdade e tudo mais. Aí tem esse fulaninho que tá falando a verdade, tem o outro, tem todos os cantinhos do espectro ali, tem o seu ídolo ali. Mas é o que o Vini falou, cara, é simples, né? É superficial. Pô, chegou a solução, não preciso mais pensar em nada, não preciso mais ficar preocupada. É aquela pessoa ali que define tudo que eu penso, tá de frente, e ela vai resolver o negócio pra mim, vai ser a minha voz, né? Sendo que não é a verdade. Se eu não concordar com tudo, o que eu não concordar, eu vou começar a concordar porque facilita a minha vida. Sim. Aí perde sentido, entendeu? E é o que esses caras só querem. Perde identidade também, né, nesse meio. E voltando lá pra galera que a gente tava falando antes, né? Que eles querem que a gente... Sabe, tem uma cartilha aqui que se vocês seguirem, tá tudo certo, entendeu? Se tiver fora da cartilha, tá errado. E a galera pensa, pô, realmente, né? As mulheres não estão mudando mais mole. É cada vez mais difícil, elas estão mais exigentes. Elas querem meu dinheiro. Que tem aquela coisa também que sempre teve de pensão. Que a mulher tá roubando o dinheiro da pensão do filho. E o cara paga R$300 por mês. E acha o que isso dá pra cara, alguma coisa. com todo respeito, né? Mas daí o cara vai lá e, tipo, o motoboy, que não tem um salário dos mais valorizados aí do mundo, e vai pensar nisso? Não dá, né? Não, mas é o caso. Por exemplo, o cara é motoboy, tá pagando R$300. Caraca, tá usando lá pra fazer unha. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, pior, tá usando lá pra o outro comer ela, né? E isso vai pra todos os níveis de classe. Por exemplo, tinha jogador de futebol querendo pagar R$5.000 de pensão porque, sabe, tá separado da mulher e quer ferrar a mulher, entendeu? Sim. Porque ela vai usar medida. Exatamente. Eu não entendi. É desse aí que eu tô falando. Tá. Que ele tava... Mas não é dele que a gente tá falando. Não é. É um cara parecido. Não é dele que a gente tá falando. E aí, mas... Essa parte é do... Põe a música de elevador. E aí é isso, cara. Pô... A vida real, cara, você botou um filho no mundo e você tem que dar a educação, saúde, alimentação do jeito que você achar que tiver que dar, assim, do jeito que você tem que dar, mas do jeito que der pra você dar. Tipo, você tem pouco dinheiro, o pouco que tiver você tem que dar o teu jeito. Você tem muito, o muito que você tiver de dinheiro você tem que dar o teu jeito também. E é isso, cara. Assim, é uma simples questão de ser adulto, entendeu? Que o adulto ele tem responsabilidade. Sim. Se tu foi irresponsável e fez um negócio sem pensar e acabou botando um filho no mundo sem planejamento, vai ter que assumir o BO, entendeu? É isso. A culpa é sua. A culpa é tua. Na hora de estar lá, juro, tu tava, entendeu? Aí depois tu vai pegar e vai querer se fazer de salame aí pra tá pagando 300 pila ali. mas agora só conectando com isso, uma coisa muito engraçada que eu vi no Instagram hoje. Pareceu pra mim assim, é uma mulher muito bonita com a cara dela... aqueles negócios pra disfarçar a cara, sabe? Aí ela fala assim, ô fulano, olha aqui, ó, tu tem que me dar R$500 no Pix, hein? Porque senão
eu não vou tomar a pílula do dia seguinte, tu tem 48 horas, e tu ficou comigo e tu é casado. Eu vou lá pra tua mulher, então coloca 500 pílulas no Pix pra mim. Não, e fora... Senão a gente vai criar junto. Eu me mijei rindo disso, porque eu fiquei imaginando o alvo dele ser justamente um Red Pill desse aí. Sim, não, mas olha só, conectando com aquilo que o Lulu tava falando antes, da questão da vida real, né? Na internet, os caras vão lá, Sigma, Chad, não sei o que, o Psicopata Americano, o Lobo de Wall Street, o Coringa, o Peter Thomas Shelby. Thomas Shelby lá. Inclusive o Cillian Murphy, né? Que é o ícone, um dos ícones da machonaria, né? Foi na premiere do Oppenheimer com uma roupa considerada 100% feminina, né? Mas aí os Red Pill não estão falando nada disso, né? Que coisa. Mas que eles não viram, cara. Eles não viram. Aí tá. Se alguém vir essa porra e falar, olha o que estão fazendo com o nosso Thomas Shelby. Grande macho nos últimos tempos. Melhor. Mas enfim, inclusive a pronúncia do nome dele só fiquei sabendo graças a Margot Robbie, que numa dessas coisas de Barbenheimer aí da vida, a guria tá com uma camisetinha do Barbenheimer e consegue um autógrafo da Margot e ela fala, daí agora eu quero que tu consiga do outro lado do Cillian, que não sei o que. É Cillian, não é Cillian. Enfim, um fun fact aleatório. Mas enfim, parabéns, os caras estão lá nessa, né? Thomas Shelby, o Coringa, etc e tal. E aí, na vida real, estão lá se humilhando pelas guriazinhas na rua. Por causa da famigerada hipocrisia, né? Na internet eles querem fingir ser quem não são, como a maioria das pessoas faz no seu Instagram, fica aí a crítica. Sim. E aí chega na hora da vida real, e aí, meu amigo, é a vida real, entendeu? Tu vai ter que fazer um troço condizente com isso, então tu vai ter que desenvolver uma relação com uma pessoa, e se tu não desenvolver a relação, tu simplesmente vai, né, não ter uma relação, no caso. Eu fiquei esperando, vai me contar uma coisa nova agora. Mas é isso aí. Infelizmente o homem tem que ser dito às vezes. Isso é verdade. Porque eles fazem uma cartilha de como deve tratar uma mulher, como deve ser, não sei o que lá. Só que, cara, basicamente, vocês viram aqui, né? Se a mulher não quiser, não vai ter nada. Exato. Mas o que mais me matou nesses caras aí, esses tempos que eu vi, foi o cara do leite. Ele gosta. Cara do leite? Mano, se a mina não bebe meu leite, isso aí é falta de respeito. Aí, tipo assim, os caras que estavam com ele no podcast ficaram assim... Wait, what? Falta de respeito? Por que falta de respeito? Isso daí é prevenção a HIV? Não, e também, cara... Pelo amor de Deus, né? É falta de respeito. Porra, e o pior é que ninguém se recusa, entendeu? Antigamente, uma vez... Não sei se vocês viram esse corte do Esporte Interativo, que uma vez compararam o Zico com o Hernani, porque mudaram o Maracanã e falaram, olha a média de gols do Hernani e a média de gol do Zico no Maracanã. Aí o Zico tinha 800 jogos... O Zico tinha 800 jogos e 600 gols no Maracanã. O Hernani tinha 20 jogos e 18 gols. Olha a média do Hernani, bem maior. Aí o pessoal foi embora. Cara, falta um pouco disso hoje em dia. O pessoal largar, entendeu? Não dá. Pô, tô numa merda dessa. Os caras... mano... É que assim, ó... As pessoas... Elas têm um grande problema. Só um? Não, é que esse é o maior de todos. É que... Elas simplesmente acham... Todas as pessoas acham que são protagonistas da sua vida. Não, da minha vida eu sou. Né, mas não é da vida do mundo todo, né? Tipo, eu não sou do mundo, né? Corrigindo. Você tem razão. A pessoa se acha protagonista do mundo porque pensa que está num filme e que ela é protagonista desse filme, entendeu? Era isso. Sim. Corrigindo a metáfora. Bom. Então, as pessoas têm que começar a entender que, num geral, todo mundo é coadjuvante, entendeu? A gente tá aqui coexistindo ali e não tem isso. Então a gente vai ter que viver a nossa realidade e entender a realidade do outro e fazer de alguma forma com que essas realidades funcionem. No caso, a minha com a do Vinícius, ou a minha com a minha mãe, ou a minha com um amigo, ou outros podcasts, ou... Vocês viram que eles separaram o Vinícius do amigo, né? Não, beleza. Sim. Triste. Só jogando aqui pra cima aqui. Foi boa essa sacação aí. Pois é. Deixa claro. Dá luz a isso.
eu já tenho o crédito por ter absorvido o hater aqui no podcast. Então, eu tenho crédito no céu. Mas é isso, cara. O problema é que a gente também é pensado a pensar muito individualmente, né? Então. Ninguém pensa no coletivo, né? Isso aí vai ser. Enfim. Isso aí não vai ter jeito. Eu acho que vai continuar assim por muito tempo ainda. Não é nem pensar o coletivo assim, eu vou saber do ideal para a sociedade. Não, é pensar aqui dentro da tua casa, tu e teus pais, comum tu e ali teus dentro irmãos, da tu e família, tua do mulher, grupo, sabe? Uma coisa nesse sentido, sabe? Tu tá num prédio, tu mora num prédio. Pô, é isso. É esse coletivo que a gente tá falando, né? Não é tu vai sociedade. botar todo o volume uma música que tu gosta muito, porque tu gosta muito, tendo o teu vizinho de cima ali se incomodando com isso? Vou, porque eu sou um imbecil. É o meu momento. É essa mentalidade das pessoas. É o meu momento. Não, cara, isso é foda. Mas o Lulu tava falando um negócio ali de até o fim dos tempos, né? Falando em fim do tempo, a gente tá chegando nos finalmente aqui do nosso glorioso famigerado podcast. Então, conclusões sobre os Red Pills. Conclusão sobre esses loucos de rede social e os tudo despertos. Mais. Os que despertaram. A verdade é que eles são irrelevantes, né, cara? O problema é o pouco que eles gritam lá, a galera dá voz, entendeu? Então é só deixar eles gritando sozinho lá e... Enfim, porque tudo é nichado mesmo, né? Eles vão sempre ter o público deles, mas não precisa ser mainstream também, né? Deixa ele sendo indie lá. A única coisa mainstream foi o Modley. Um forte abraço pra ele, que deve estar que nem o Sonic perdendo o anel. Meu Deus. Bom, minha conclusão é: eu só vou dar atenção pra esse tipo de gente quando eles irem na Coab ali do Rubem Berto e não ficarem agarrados no telefone com muito medo de viver. Isso aí, muito bem. Então tá. Semana que vem voltaremos no mesmo horário, no mesmo canal. Falando em canal, já aproveita, te inscreve aí, ô merda. Deixa o like, compartilha, né, nos segue nas redes sociais. E nos vemos semana que vem. Se ninguém nos processar, alguma coisa assim. Isso aí. Se você é beta, se inscreve no canal, hein? Se o advogado deixar, a gente volta. Não, aqui só quem se inscreve é Sigma. Beta não. Nem Alpha. Aqui é só Sigma. Sabe por que só Sigma? Se tu não se inscrever, é porque tu não foi capaz de ser homem suficiente pra se inscrever. Então, se inscreve. Tem que ver pra nos criticar. Se não ver até o final, não tem moral. Não tem moral nenhuma. Não precisa ver. É só entrar, dar o like e deixar tocando o vídeo pra gerar o view. A métrica melhora, daí fica show. Nos disseminem pelo ódio. Forte abraço. Tchau.